dados para a honra e glória do nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos trazer ao altar as nossas ofertas, os nossos dízimos, com alegria no nosso coração, porque entendemos e cremos, como acabamos de declarar, que Ele é Deus de coisas grandes, que Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de coisas. Você crê nisso, querido? Amém? Então feche seus olhos, levante a sua oferta, levante suas mãos, mesmo que você não tenha trazido nessa noite a sua oferta, mesmo que você
aparecendo. Quero convidar você a levantar seus olhos para cá, consagrando pela vida de cada um. Meu Pai. Santo Deus, nós agradecemos a Senhor pela vida. Nesse momento, eu apresentando meu Pai diante de Ti. Meu Deus, esse culto me fortalecendo, sustentando, ministrando, Deus, a Sua verdade, a Sua palavra, o Seu conhecimento, todos os dias, ó Pai, dessa nova fase, deste novo tempo, deste novo ciclo, dessa nova estação que o Senhor reservou para Ele. Em nome de Jesus, ó Deus, Ele possa crescer, tanto conhecimento do Senhor e continuar dedicando todos os seus dias para Ti. Em nome de Jesus, Deus, nós profetizamos sobre a igreja, as bênçãos do Senhor, nós profetizamos sobre a família, Deus, a presença do Senhor todos os dias, direcionando, conduzindo e o fazendo prosperar em todas as áreas. Em nome de Jesus, Deus, Ele seja bem sucedido em tudo e que o Senhor continue fazendo uma obra sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero nesse momento chegar na frente do sol, que eu estará sendo responsável por trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero convidá-los nesse momento a levantar as suas mãos para cá, para estarmos vamos orar, vamos fazer um recado. Santo Deus, nós agradecemos a Ti. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já está aqui nesse lugar. Nessa hora queremos ouvir a Tua voz. Já cantamos, já oramos, já bendizemos o Teu nome, através da oração, através da música, através dos louvores. Mas nesse momento, queremos aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, para verdadeiramente fazer, Pai, aquilo que está no teu coração para cada um de nós, que sermos aperfeiçoados, transformados, libertos e alimentados pela tua palavra. Usa, Deus, a vida da Sol, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Enquanto ela estiver aqui, ó Deus, ministrando, falando, ó Deus, daquilo que o Senhor já compartilhou no seu coração, que o Senhor possa estar fortalecendo, renovando, derramando bálsamo novo sobre a sua vida, derramando cura, ó Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e que ela seja mais uma vez nessa noite um instrumento poderoso da parte do Senhor a revelar e a falar os seus mistérios para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Estamos alegres, estamos na casa do Pai. Estamos alegres também para receber a dona Consuelo, seus olhos. Sejam bem-vindos novamente à casa do Pai de vocês. Bom, estamos alegres aqui, estamos aqui reunidos nesse domingo para adorar e exaltar o nome do Senhor e também finalizar mais um mês, né, com a graça do nosso Deus, que até aqui nos ajudou e nos sustentou de pé. Amém? Estamos fechando mais um mês, iniciando o outro, fechando um ciclo e abrindo o outro, e sabendo que Deus tem sempre algo melhor para as nossas vidas, algo maior, né? Porque o nosso Deus é o Deus que nos surpreende, é o Deus que faz coisas impossíveis, coisas que eu e você não planejamos, é o que o Senhor faz em prol da nossa vida, amém? E nós estamos terminando também uma série de edificando uma fé inabalável na presença do Senhor, né? Eu creio que nessa série de edificações, talvez esse tema já tenha sido até abordado, mas Deus, Ele renova a palavra, né? Ele tem um alimento novo para mim e para você, um alimento fresco, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu, se fosse por mim mesmo, não estaria aqui, mas
o meu Deus me fortaleceu e aqui estou. Né? A irmã Carmen até falou, só a segunda vez. A primeira eu não consegui vir e na segunda também só. E é sobre isso que você vive? Então eu falei, sério, é verdade. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Né? Ele me capacita, Ele me renova e desde da manhã, né, o Senhor começou a palestrar comigo e eu faço meu devocional toda manhã e quando eu estava lá lendo a palavra do devocional, depois eu simplesmente virei assim uma página e caiu exatamente aquilo que Deus já tinha falado. Aleluia. E eu não vou demorar, né? Vamos dar continuidade tudo aquilo que Deus já está fazendo aqui neste lugar. Quantos creem que o Senhor já está presente, já está trabalhando, aleluia, para a minha e a tua vida, porque esse ambiente é um ambiente profético. E aonde você está, e a presença do Senhor está, eu quero te dizer que você não sai da mesma maneira. Aleluia, você é impactado, você é transbordante da presença, e o Senhor quer falar conosco nessa noite. Está lá em Gênesis 22, que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso pai Abraão, o nosso pai da fé. Aleluia. Mas eu vou estar lendo lá em 22 que diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Aleluia. Não é um tema fácil de lidar, mas é um tema que a gente tem que conviver com ele, entender ele, ser obediente a ele, porque quando isso acontece, as bênçãos do Senhor, ela vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram nessa noite? Está lá em Gênesis 22, e diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e lhe abalou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Aleluia. Para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e o tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não me faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Amada igreja, você sentada essa noite, aleluia, entendendo que o Deus proverá, Jeová Jireh, está em nosso meio. Aleluia. Ele está conosco neste lugar, e o mesmo Deus que proveu naquela época é o mesmo Deus
Deus de hoje. Ele não mudou. Aleluia. Quem muda somos nós, são as nossas atitudes. Mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo de prover todas as coisas. Aqui a Bíblia vai falar de Abraão, pai da fé. E aqui a gente tem uma série finalizando, edificando uma fé inabalável, né? A palavra de Gênesis 22 diz que Deus, ele faz uma promessa a Abraão e em Gênesis 22 simplesmente Deus pede aquela promessa. Aleluia. Deus pede aquilo que ele mais amava. Deus pede aquilo que ia ser um sacrifício. Porque tem momentos na nossa vida que as coisas se cumprem e quando Deus vê que você está cuidando muito, você está muito perto, você está idolatrando, você está, aleluia, você está zelando muito, o Senhor fala, epa, não é dessa forma. Aleluia, porque tudo é para a glória e honra do Senhor. Quando as coisas mudam o percurso, muda-se a visão, então o Senhor vai e muda a atitude também. Porque Deus, ele quer ver o nosso coração. O Senhor não queria que Abraão matasse seu filho. O Senhor só queria que Abraão entendesse, aleluia, que ele é o dono da promessa e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, aleluia, mas era apenas o início. Deus queria fazer muito mais coisas, aleluia. Não se limite àquilo que já aconteceu na sua vida. Nós temos um Deus ilimitado, aleluia. Não deixa ninguém te limitar, porque nós temos um Deus que faz além dos teus sonhos, dos teus projetos, do teu pensar, do que um dia você planejou, imaginou. A palavra de Deus vai dizer: o olho não viu, os olhos não viram, aleluia, nem sequer penetrou no coração do homem. É que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então a gente tem que entender que os pensamentos do Senhor vão além. E ali o Senhor estava testando Abraão porque estava falando: meu filho, é muito além que eu tenho para você. Isso é apenas o início do que eu falei. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos recapitular um pouquinho e falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão significava, aleluia, pai de um povo. Abraão. E Abraão vai ser pai de muitas nações. Olha só como é interessante. Nessa série de edificações, Deus tem me alertado muito para essa questão de nome, significado do teu nome. Eu quero te dizer que quando o pai ou a mãe escolhe o nome, ele vai ver o significado. Ele não vai simplesmente falar: bonitinho, eu vou colocar. Não, tem que ter um significado, tem que ter algo forte, aleluia, para você conduzir essa criança. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor, ele, quando nos escolhe, ele te dá um outro nome. Aleluia. Ele te dá um nome, aleluia, para glorificar o nome dele. E ali o Senhor faz uma promessa a Abraão. Falou para ele sair da terra que ele morava. Ele morava na terra de Ur dos Caldeus. E aquela terra era uma terra idólatra. Era uma terra, aleluia, que servia a outros deuses. E então o Senhor queria fazer uma grande obra, mas o Senhor não encontrava, aleluia, oportunidade naquele lugar. Por isso que às vezes é necessário você sair do ambiente a qual você vive, porque o ambiente ele te limita. E não só, aleluia, aquela terra
Ele que nos escolhe, Ele nos arranca com a mão forte e fala: olha, eu estou escrevendo uma nova história para a tua vida. E assim o Senhor fez na vida de Abraão. E então, era necessário o Senhor mudar o nome dele. O Senhor está falando: não, Abraão, não quero você só apenas pai de um povo. Não quero você só apenas pai de uma família. Eu escolhi você para ser pai de multidões, de nações. Você entende o que Deus tem para a tua vida? É muito além daquilo que você está vendo. É muito além, aleluia, daquilo que você está se limitando ao teu redor. O Senhor tem algo muito além. Então a Bíblia vai dizer então que o Senhor convida Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e para uma terra qual eu te mostrarei. Como assim? Eu vou sair da minha terra e vou para uma terra que o Senhor me mostrará. Será que eu e você teríamos essa, aleluia, atitude de ouvir a voz do Senhor e ir, sem saber para onde ir, como ia, o que ia acontecer no meio do caminho? Aleluia, será que eu e você colocaríamos empecilhos? Falaria: não, eu não tenho dinheiro, eu não sei como chegar, aleluia, eu não vou para um lugar, aleluia, cegas. Mas o Senhor está falando: ouve a minha voz, ouve a minha voz, porque eu tenho controle de tudo. E se eu, aleluia, eu estou falando, eu garanto o caminho. Eu garanto, aleluia, aquilo que você precisar no meio desse caminho. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia vai dizer então que ele vai caminhando e ele vai até Arã com a sua família, com seu pai, com seu irmão, mas de lá ele continua a jornada. Ele, a sua esposa, que era Sarai, e Deus também muda o nome dela. Porque quando o Senhor tem obra na nossa vida, Ele quer mudar tudo. Ele quer mudar tudo. Porque o nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele faz a obra por completo. Aleluia. Então o Senhor muda, aleluia, o nome de Sarai para Sara. E o Senhor, aleluia, no meio do caminho vai dando ordens para ele. Como assim? É você botar o pé sem ver o chão e você continuar caminhando. E quando você bota o pé, o Senhor bota o chão. Aleluia! Enquanto você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo, o Senhor está fazendo. O Senhor está, aleluia, te dando um alicerce firme, ainda que você não veja. Aleluia, vamos dar um exemplo aqui. Aleluia, o Senhor pede, aleluia, para Júnior sair do meio da terra dele, da parentela dele, pegar os seus filhos, aleluia, a sua esposa, e ir para uma terra. Simplesmente sai e vai para onde eu te mostrarei. Aleluia, como que você ficaria nesse momento? Aleluia. Mas nós devemos ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer então, aleluia, que ele, de primeiro momento, ele até foi, mas ele também questionou. Porque ter fé também não é simplesmente, porque a gente vai ver aqui na caminhada dele erros, nós vamos ver dúvidas. Ele é o pai da fé. Mas no meio da nossa jornada, nós somos homens. E como homens, nós falhamos. E como homens, nós pecamos. E como homens, aleluia, nós sofremos por várias situações, é carnal. Mas o Senhor, Ele tem algo espiritual. E com o espiritual, para você entender, você tem que estar numa dimensão de mergulhar na presença do Senhor. Igual a irmã Néia estava pregando, aleluia, que nós não devemos estar no raso, devemos mergulhar. E Abraão precisava estar mergulhado para entender esse processo. E a Bíblia diz que ele vai caminhando com a sua esposa, e ali, quando ele se vê diante de um rei, ele teme. Porque tem situações que a gente passa e a gente fala: e agora? Eu cheguei até aqui. Até aqui eu fui. Mas essa situação desafiadora, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou voltar para trás. Eu acho que eu vou criar uma estratégia. Mas o Senhor está falando: não é a tua estratégia. Não é o teu jeito. Aleluia. Não é da tua vontade. Não é do teu meio.
E Abraão então precisava passar por todo esse processo. E ele passa diante dessa situação e fala para Sarai: olha, você vai ter que falar que é minha irmã. Não fala que é minha esposa não, senão vão me matar, vão te pegar. Ali ele comete o seu primeiro erro. Porque ele mente. Ele faz algo que Deus não direcionou. Ele ficou com medo. Quantas das vezes a gente se vê no meio da adversidade, a gente com medo, a gente comete erro. A gente falha. Mas o Senhor está falando, isso não importa. Não vai deixar de cumprir a promessa que eu tenho para a tua vida. Porque tudo é experiência. Tudo é experiência. Tudo a gente passa, aleluia, por um tempo para ter experiência, para chegar lá no momento. A gente vai entender, vamos voltar um pouquinho e falar sobre Pedro. Pedro, aleluia, quando ele falou assim: não, Senhor, por você eu vou morrer. E o Senhor fala: não, Pedro, você vai me negar. Ele: não, Senhor, por você eu morro. E quando Jesus morreu, a primeira coisa que ele fez foi negar Jesus. Ele negou 3 vezes, como Jesus falou. Então a gente vai entender aqui que desde o início a gente tinha todas essas situações. E a gente continua tendo, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós pecamos. E a Bíblia vai dizer então que ele passa por esse processo. E a gente vai entender que o que acontece quando eles veem essa situação, o rei fala assim: como você pode fazer isso comigo? Vai embora daqui, porque o nosso Deus, ele tem um plano para tudo. Você pode até errar, você pode até falhar, mas nosso Deus é um Deus que conserta todas as coisas, tudo para chegar ao plano que Deus tem para mim e para a tua vida. Nada pode fugir do controle do Senhor. Aleluia! Nada pode impedir daquilo que Deus já falou. Você acha que Deus já não sabia o que ele ia fazer? O Senhor nos conhece. O Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. O Senhor sabe de tudo. Mas eu e você, então, precisamos entender e aprender com esse Deus. Nós precisamos, aleluia, diminuir a cada dia e falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir outras vozes. Eu não quero, aleluia, dar o meu jeitinho, fazer, aleluia, a minha vontade. O Senhor falou que ele seria, aleluia, a sua descendência iria crescer, iria multiplicar, que ele seria bem sucedido na face dessa terra. E ele temeu diante do primeiro obstáculo. Quantas vezes assim conosco? Nós olhamos a situação, olhamos até a promessa, mas olhamos os obstáculos e a gente cria situações. E essas situações, o que acontece? Cria-se consequência. Porque toda desobediência tem uma consequência. E quando a gente entende isso, a gente retrocede um pouco. A gente não chega no tempo que Deus determinou. A gente vai entender que o povo ficou 40 anos rodando no deserto. Era apenas, aleluia, dias. E eles fizeram multiplicar aqueles dias por não entender e estar no centro da vontade do Senhor. Então a gente entende que há consequências quando a gente erra. Porque pode até passar, o Senhor permite, o Senhor fala: tudo bem, mas a consequência eu não vou deixar de passar, porque isso é aprendizado para mim e para você. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E no meio dessa jornada, quando ele vai caminhando, né, as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, mas Deus fez uma promessa dele ser pai de uma grande nação. E ele vai ficando velha idade, a sua esposa velha idade. E eles então começam a ficar questionando: como assim? Nada está acontecendo. Aleluia. Tem um questionamento que é aquele desafiador, que você quer desafiar Deus, mas tem aquele que você está só perguntando: Senhor, como assim? E o Senhor conhece a intenção dos nossos questionamentos. E o Senhor está falando: aleluia, glorificado seja o nome
conheço a sua intenção. Aleluia. Eu conheço que a caminhada não tem sido fácil. Eu conheço que essa jornada, aleluia, é difícil sim, mas eu estou contigo. Eu estou contigo. O Jeová Jireh, aleluia, está contigo. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que esteve com Abraão o tempo todo, até chegar, aleluia, a promessa, até se cumprir tudo. Aleluia, e continuou de geração em geração. Porque o Senhor só não promete a minha e a tua vida, o Senhor promete as tuas gerações. Aleluia, que vai além de ti. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer então, que Ele passa por toda essa caminhada. Ele questiona. Só que no meio disso tudo, quando Ele passa por Faraó, Ele também mente. E também acontece a mesma coisa. E Faraó, ele é ferido, aleluia, de algo. E ele começa a falar assim: não, por que você mentiu? Toma aqui sua esposa, toma aqui esse despojo, leva aqui essas pessoas. Olha só a consequência. Ele erra, ele peca e vem a consequência. Ele aceitou. O Senhor falou que quem ia abençoar ele? Quem ia abençoar ele? Era Faraó ou era o Senhor? O Senhor está falando: eu te abençoarei. Então a gente também tem que tomar cuidado no meio dessa caminhada, porque no meio da jornada, aleluia, vai vir os banquetes também de Satanás. Vai vir algo, aleluia, para te tirar, aleluia, a visão, o foco, a direção, aleluia. E quando ele toma, a gente vai entender que havia um povo egito ali se misturando com aquele povo que o Senhor queria fazer, multiplicar, e de repente entra uma pessoa que tinha um costume diferente, adorava outros deuses e se misturou. Talvez no meio da tua caminhada você envolveu pessoas que não era para envolver. Você envolveu situações que não era, aleluia, para ter acontecido. Como ele também levou Ló, seu sobrinho, para caminhar com ele, conforme ele foi enriquecendo, conforme, aleluia, ele foi engrandecendo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ali houve uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles não puderam mais ficar, aleluia, juntos. Eles não puderam mais ficar, aleluia, no mesmo ambiente, porque tem coisas que o Senhor vai fazer para a tua vida que não é para você levar para outro nível. Aquela pessoa, ela não tem a mesma visão, ela não tem como alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia. E pode até mesmo tentar impedir, pode até mesmo, aleluia, atrasar a sua vitória. Mas quando Abraão entende isso, Abraão fala: não quero confusão. Então você escolhe um lado. Você escolhe um lado, que eu vou escolher o outro. Abraão ainda falou assim: você escolhe. A promessa era para Abraão, mas Abraão, aleluia, entendia que por onde ele passasse, Deus seria contigo. Aleluia, Deus seria com ele, Deus é contigo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Ló olhou, né, aquele espaço verdejante, bonito, olhou lá, deve ter muitas coisas boas, e falou assim: não, eu quero ir para lá, eu quero ir para Campina. Aleluia, eu quero te dizer, nem tudo que você vê, nem tudo que reluz é ouro. Aleluia, nem tudo que os teus olhos olham e falam: olha, está lindo, aleluia, está crescendo, aleluia, tem algo bom ali, aquele trabalho, aleluia, está me fazendo crescer, aleluia. Mas se estiver saindo da presença de Deus, se estiver te tirando da visão, aleluia, cai fora. Cai fora, aleluia, porque no deserto o Senhor, aleluia, providencia tudo que é necessário para você. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor não permite, aleluia, ninguém perecer no deserto, porque o deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem, deserto é lugar só de você ter experiência com Deus, para contar. Depois de tudo passar, você fala: olha, eu passei por isso, 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 e hoje estou aqui para edificar a tua vida, porque o Senhor foi comigo e também é contigo. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer então
Agar era uma serva de Sarai, então Sarai, olhando a situação, falou assim: não, eu vou então dar minha serva, porque pelo menos vai ter um herdeiro, vai ter alguém para dar continuidade. Peraí, mas Deus não prometeu, aleluia, a eles filho. Deus não fez uma promessa, aleluia, que eles seriam, aleluia, pai de muitas multidões. E quantas das vezes a gente faz isso? A gente acaba pegando a promessa e dando o nosso jeitinho, ensinando a Deus, Senhor, pode ser dessa maneira aqui, e a gente vai entender que na palavra de Deus diz que tem a vontade de Deus, tem a vontade permissiva de Deus. Então houve uma vontade permissiva, o Senhor permitiu, mas como eu falei, aleluia, tudo aquilo que a gente faz com o nosso jeito, com o nosso braço, com a nossa vontade, a gente acaba, aleluia, recebendo consequências. E houve consequência disso. Houve consequência. Aleluia, porque assim foi dado, gerou-se Ismael. Ismael estava no plano de Deus? Ismael não estava no plano do Senhor. Aleluia. Quantas vezes acontece algo na minha e na tua vida, no meio da nossa jornada, que não estava no plano do Senhor? E aí as coisas começam a se desequilibrar. Aleluia. Ali houve confusão. Ali aquela mulher começa a se achar. E aquela mulher egípcia, ela tinha os costumes dela, ela adorava outro Deus. Olha só, começou a haver uma mistura. Aleluia. Não se misture. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite. Aleluia. Não deixa no meio da sua jornada você se precipitar. Aleluia. Ficar à beira do abismo e acabar, aleluia, tomando uma atitude que o Senhor não mudou. É melhor você esperar e confiar. Aí você fala assim: mas irmão, não estou vendo nada. Aleluia. Mas nós devemos ter fé. A gente está falando aqui nessa noite de uma fé inabalável. A fé é aquilo que você não vê, mas que você crê, que você tem a certeza que vai acontecer. Porque quem te prometeu não foi João, quem te prometeu não foi Pedro, quem te prometeu foi aquele, aleluia, que vive e reina para todo sempre, que tem o controle de tudo nas mãos. Aleluia, que tem um propósito soberano para mim e para você, aqui na terra enquanto vivemos e na eternidade quando chegarmos lá. Aleluia, Ele tem algo sobrenatural para eu e você vivermos, mas depende de nós, não depende só dele, porque nós entendemos que a Bíblia diz que o inimigo, ele arromba a porta, ele não bate, mas o nosso Deus é cavaleiro, ele bate. Eu posso entrar, eu posso trabalhar, eu posso quebrar, eu posso amassar, eu posso tratar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele te pede permissão, e quando você permite, então ele faz a obra. Nós somos vaso no moinho. O Senhor é nosso olheiro, e o Senhor nos trata, nos trabalha de uma forma, aleluia, que o homem não pode trabalhar, mas ele sabe como fazer. Aleluia, ele entende como fazer, ele sabe como cuidar de cada um, da maneira de tratar de cada um. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabia como tratar de Abraão. O Senhor sabia, aleluia, que tinha algo para ele receber, mas precisava de um tratamento. Eu quero te dizer que quando eu e você somos escolhidos pelo Senhor, precisamos passar pelo tratamento do Senhor. Precisamos entender esse processo. Nós precisamos entender a vontade perfeita e agradável do nosso Deus. Amém. E a vontade de Deus, aleluia, ela não é mar de rosas, como fala, ela é caminho de espinhos. Aleluia, ela é renúncia. Ela é para a gente negar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. Se você quer seguir ele fala: negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Você fala: minha irmã, minha cruz está pesada. Aleluia, mas talvez se você conversar com outro irmão ou com outro irmão, aleluia, você vai olhar que a cruz dele também é pesada.
Aleluia. Porque quando a gente bota as situações na frente de Deus, aí então as coisas mudam de rumo. O percurso vira. E aí você fica sem saber. Mas o nosso Deus é muito fiel. Ele é muito bondoso. Ele é muito misericordioso. Ele faz você regressar para o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Ele faz você entender. Aleluia, o propósito. Quando você assim entende, aí você começa a voltar para o trilho. Aí Deus começa a te direcionar. Fala, filha, não é assim que você vai falar. Não é dessa forma que você vai agir. Não é dessa situação. Ora a mim. Ora a mim que eu vou te mostrar. Aleluia. Conversa comigo, eu sou teu pai. Aleluia, eu sou aquele que pagou um preço. Aleluia, eu sou o Deus Todo-Poderoso que te criou. Aleluia. Então, eu e você precisamos ter direcionamento do nosso Deus. E Abraão, então, quando ele entende, ele começa, aleluia, a pedir direcionamentos. E a Bíblia vai dizer, então, que ele adormece, tem um sonho, e ali o Senhor mostra para ele: olha só, Abraão, olha isso tudo aqui, olha só essas promessas que eu tenho para você, nada disso se perdeu, eu ainda estou no controle, aleluia. Você pode até mudar o percurso, mas eu estou aqui para endireitar o teu percurso, eu estou aqui para te direcionar, aleluia, assim como uma flecha direcionada para o alvo. Eu estou aqui para te, aleluia, alavancar e te atirar diretamente para o alvo. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz então que quando ele entende esse propósito, aí o anjo apresenta e fala para Sarai: olha, a um determinado tempo você terá um filho. E ela, depois de tanto tempo, ela falou assim, tipo assim, eu, velha idade, meu marido velho, como assim? Como que a gente vai ter filho? Ele já teve um herdeiro, veio lá, já vai ter uma descendência. Ele falou: não, o filho vai ser gerado no teu ventre. Aleluia. Olha o que o Senhor está falando. A promessa vai ser gerada a partir de você. Aleluia. Não importa, aleluia, quem foi colocado no caminho, mas o Senhor está falando, a promessa vai ser gerada através de você. E quando então essa promessa, a Bíblia vai dizer que ela riu. Ela riu, ela não acreditou naquele momento. Porque quando as coisas de Deus se prolongam para acontecer, e quando acontece, a gente fica como os que sonham, a gente ri. Você fala assim: como que vai acontecer? E o Senhor está falando: eu ainda estou no controle. Eu ainda vou fazer. Nada está perdido. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia vai dizer então que ela gera o seu filho prometido. Isaac é o filho prometido. É o filho da descendência de Abraão. É o filho que vai, aleluia, ser aquele que vai gerar, aleluia, outras gerações. Mas o que acontece é com Ismael. E o Senhor prometeu que toda a semente de Abraão seria abençoada. Então o Senhor não iria permitir, aleluia, por causa de um erro, por causa de uma falha, que aquela vida que foi gerada fora, aleluia, do percurso, iria deixar de ser abençoada. Mas criou tantas situações que não estavam no plano de Deus. Criou tantas situações, aleluia, que fizeram, aleluia, muita gente falar assim: meu Deus, olha o que está acontecendo. É assim comigo e contigo. Eu posso dizer que eu vivi isso. Eu permiti que algo acontecesse na minha vida e com isso eu criei consequências. Eu vivo essa consequência. Mas eu creio que o meu Deus, aleluia, quando você tem um propósito e você se alinha, aleluia, o Senhor é fiel para cumprir a promessa. Às vezes a promessa que você falou, às vezes ela falou assim: ó, não tem mais jeito, a gente encerrou.
esperanças. E o Senhor está falando, aleluia, traz a sua memória aquilo que te dá esperança. Traz a sua memória aquilo que te dá esperança. Aleluia! Porque eu sou o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Aleluia! Tem alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não tem nada impossível. Então eu e você devemos estar, aleluia, na fila da promessa, se alinhando, se endireitando, aleluia, se aperfeiçoando na presença de Deus, para estar firmado, aleluia, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele vai gerar. Ela gerou um filho prometido, aleluia, Isaac, aquele que daria muita alegria para aquela casa, aquele que mudaria uma nova história, daria um novo sentido, aquele ciclo. Um ciclo estava se fechando e outro estava iniciando. Ali ele começa a entender que o Deus que prometeu lá atrás, que chamou ele, que fez uma promessa, era fiel para cumprir. Porque no meio da caminhada a gente fica assim. No meio da caminhada, por mais que a gente crê, tem momento que a gente fala, Senhor, não está acontecendo. Aleluia. Mas o Senhor está falando, eu sou fiel para cumprir. Aleluia. Não tem outro Deus além de mim, fora de mim não se formou outro Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui então, a gente vai entrar no cenário que nós lemos a passagem, que fala que o Senhor então, depois dele ter gerado, crescido, a gente vai entender que Ismael é necessário ir com Agar para o deserto, mas o Senhor ouve o choro do menino e o Senhor fala para aquela mulher, calma, eu vou abençoar essa descendência também de Abraão. Eu vou abençoar, aleluia, mas era necessário estar em outro ambiente. Lembra quando Ló estava ali no mesmo ambiente, houve confusão? A mesma coisa aconteceu. Algo que não estava planejado por Deus. Eu quero te dizer, algo que não está planejado por Deus. E você coloca, aleluia, no meio do caminho a confusão, a discórdia. E quando há, aleluia, essa visão distorcida, aleluia, quando há, aleluia, uma casa dividida, a Bíblia diz que ela não subsiste. E então ele vai para um lado, aleluia, ele fica com seu filho Isaac em casa. E então vai chegar o momento, aleluia, glória a Deus, que o Senhor vai e pede o seu filho, pede o seu filho amado, pede o seu filho tão esperado, tão desejado, aleluia, tão chorado, tão orado, aleluia. Qual é a promessa que você tem chorado, orado, aleluia, perseverado? É sobre essa promessa, e o Senhor está falando, aleluia. Vai chegar um momento que é necessário eu saber aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração? O Senhor, naquele momento, queria saber onde está o coração de Abraão. Porque Abraão, depois de passar por toda essa jornada, depois que a gente passa por toda essa situação, o Senhor, Ele vai nos testando, Ele vai nos desafiando, aleluia, para nós entendermos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que nós devemos somente a Ele adorá-lo, aleluia, porque Ele é o dono da promessa, Ele é o Deus que prometeu Isaac e poderia prometer muito mais, aleluia, mas às vezes a gente se apega naquela promessa. Eu entendi ali, quando eu estava lendo, que Abraão talvez se apegou naquela promessa tanto tempo, ficou zelando por aquela promessa, e o Senhor falou, não é isso, Abraão. Não é sobre isso, Abraão. Eu tenho um plano maior. Não é sobre só você. Eu tenho, aleluia, multidões para ser alcançadas através de você, através da sua descendência. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que Abraão, aleluia, o Senhor pede e ele obedece. Mas nesse contexto, a Bíblia vai dizer que o Senhor desperta Abraão, Abraão pega o seu filho,
Deus fala com Abraão. Sara não sabe. Tem momentos, tem situações que Deus vai falar só eu e você. Essa situação é só eu e você. Porque se você falar com o outro, vai impedir disso acontecer. E eu preciso, aleluia, de algo com você, porque eu escolhi você para essa obra. Sara faz parte dela, mas ela não vai entender. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Abraão sabe, pega o seu filho, vai até o monte, leva tudo que é necessário. E quando chega, aleluia, no monte, ele fala para o seu moço: olha, vocês vão ficar até aqui. Eu vou subir, vou adorar o meu Deus e vou voltar. Olha a determinação dele. Ele sabia que Deus tinha dado uma ordem que era para ele matar o filho. Ele sabia isso, mas ele, aleluia, ele falou outra coisa. Cuidado daquilo que você fala. Cuidado daquilo, aleluia, que sai da tua boca. Porque a nossa boca, ela pode abençoar ou amaldiçoar. Aleluia. Cuidado daquilo que você está falando. Você está olhando e está falando assim: não, Deus mandou fazer isso. Aleluia. Mas o Senhor também te fez uma promessa. Deus tinha feito uma promessa, Abraão. Então como é que Deus ia permitir que ele morrer, mas precisava dentro dele? Aleluia. Aquele eu que levantou dentro dele. Aleluia. Talvez aquela, vamos dizer, aquele zelo todo, aquela idolatria pelo filho, precisava se quebrar. Ele precisava entender que Deus era o único que ele tinha que adorar. Aleluia. Eu quero te dizer que somente Deus você deve adorar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando ele entende, ele leva o seu filho. E o seu filho, cara, aqui tem tudo. Aqui tem a lenha, tem o cutelo. E cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E o Senhor, aleluia, ele fala pro filho: Deus proverá. O Senhor está falando: aquilo que falta, eu vou prover. Aquilo que falta, aleluia, eu estou no controle. Aleluia, eu vou prover. Eu só quero provar a tua fé. Eu só quero saber se você vai ser fiel até o fim. A Bíblia diz: se nós sermos fiel até o final, o Senhor vai nos dar a coroa da vida eterna. Aleluia, mas para isso precisamos ser fiel. Precisamos, aleluia, estar alinhados com o propósito do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que quando ele pega o filho, coloca, amarra, coloca a lenha, enmola, aleluia, pega o cutelo para então matar seu filho ali, Deus brada, o anjo brada. Aleluia, o Senhor está falando: aleluia, eu sou Deus proverá. Eu sou Deus proverá. Hoje eu olho para você e vejo que toda a jornada não foi em vão, que você adquiriu experiência, que você foi tratado, que você recebeu estrutura para receber essa vitória. Aleluia. E quando, aleluia, o Senhor brada do céu, ele está no cordeiro. O cordeiro já estava ali perto. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então ele retira o teu filho e coloca o cordeiro. Aí eles adoram o Senhor e voltam juntos. Então o Senhor está falando comigo e contigo. Aleluia, não se perca no meio dessa caminhada. Ouve a voz do Senhor, seja obediente a Ele. Aleluia, para que as consequências não venham te direcionar para outro caminho e fazer você se perder. Mas mesmo assim o Senhor está falando: a minha promessa está de pé. Aleluia! A minha promessa está de pé. O Senhor estava falando: Abraão, hoje eu posso dizer, você é o pai da fé. Hoje eu posso
Mas mais uma vez acabamos de ouvir quanto nós precisamos confiar no Senhor. E de fato entendemos que a nossa vida está nas suas mãos. Tudo o que nós temos está nas mãos do Senhor, porque foi o próprio Deus quem proporcionou. Para Abraão, quem proporcionou Isaac a Abraão não foi simplesmente o relacionamento conjugal, foi o próprio Deus, como parte de estabelecer a promessa e o sonho que o próprio Deus tinha para o meu convite nessa noite a você você que precisa entregar os seus sonhos ao Senhor, você que precisa entregar os seus projetos ao Senhor, você que precisa entregar o seu coração ao Senhor, e de fato dá, porque o sonho, quem proporciona é o Senhor, e quem cumpre a sua vida e a minha vida é também Ele. Mas muitas vezes queremos sonhar os nossos próprios sonhos e concretizar os nossos próprios sonhos. Mas o que o Senhor nos convida nessa noite é entregarmos tudo ao Senhor, para que Ele faça plenamente, para que Ele haja plenamente, para que Ele verdadeiramente seja plenamente o Deus absoluto nas nossas vidas. Então, se nessa noite você tem os seus projetos, os seus sonhos para entregar diante do Senhor, porque quem sabe está havendo dúvida no seu coração, será que isso realmente é do Senhor? Será que isso realmente é da vontade do Senhor? Venha ao altar, entregue tudo ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, louvando, nós vamos estar adorando. Posteriormente nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor e colocando tudo diante dele, para que Ele faça, para que Ele haja e para que Ele fale poderosamente com as nossas vidas. Venham, vamos cantar, vamos louvar, venham voltar, se coloque diante do Senhor.
Senhor é fiel para cumprir. Se o Senhor declarou, o Senhor cumprirá com a sua palavra e honrará a sua promessa. Sem que eu e os meus irmãos, sem que as famílias aqui representadas precisem dar o seu jeitinho, Deus leva-nos a uma esfera diferente, leva-nos a um ambiente diferente de fé, onde eu e os meus irmãos possamos romper juntos no sobrenatural, não porque somos superpoderosos, mas porque cremos e sabemos o poder que existe no Deus poderoso. Em nome de Jesus, que a fé é no nosso coração, que a fé, ó Deus, essa fé que durante todo esse mês de novembro passamos escutando nos nossos cultos, seja real e presente em cada um de nós, e que possamos todos os dias testemunhar, e que possamos todos os dias agir conforme estabelece a sua palavra e conforme estabelece o seu propósito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos porque cremos no Senhor. Nós oramos porque só confiamos no Senhor, porque só existe um Deus que fala e cumpre aquilo que diz. E ao Senhor nós devemos toda a honra, e ao Senhor nós devemos toda a glória, e ao Senhor nós devemos toda a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda bem forte. Nós estamos chegando aí na reta final desse ano de 2025. Queremos que foi um ano de bênção nas nossas vidas. Passamos por diversas dificuldades. Quem sabe na igreja, na sua casa. Mas ainda assim o ano não acabou. E Deus vai fazer coisas novas e grandes aqui. Amém. Deus até o dia 31 de dezembro desse ano de 2025 pode e vai nos surpreender. Amém, queridos? Nós cremos nisso. E estejamos nesse processo de oração constante até o final do ano. Não para que simplesmente tenhamos um novo ano abençoado, mas que tenhamos um mês de dezembro surpreendente. Amém, queridos? Amém. Vamos nos comprometer juntos para que verdadeiramente possamos viver um novo tempo que é chegado da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Quero então só lembrar, que no dia 13 de dezembro, é um sábado, nós teremos a nossa confraternização. Fiquei de colocar nos grupos da igreja ainda essa semana, esse final de semana, só que eu estive desde sexta-feira envolvido com um encontro, um congresso, e realmente o lugar onde nós estávamos não tinha sinal nenhum de internet. Então eu cheguei, tomei só um banho e vi minha família e vim para a igreja. Marina hoje não pôde estar presente com as crianças, porque foi um batismo de um dos amiguinhos de Samuel da escola, que Samuel fez o convite para ele ir na célula e o menino se batizou. E aí a mãe desse rapazinho, o chamou a nós, a Marina principalmente, para ser a testemunha, que foi através da vida do Samuel, que hoje tomou essa decisão de se batizar. Então a Marina hoje estava na igreja do Caiçara participando desse momento com a família do John, que é esse menino. Então está explicada aí a ausência dela. E aí vim para cá correndo para participar do culto, não precisei de roupa por conta disso, mas nós que ainda hoje ou amanhã no máximo nós vamos estar colocando uma relação, como a gente tem falado, nossa confraternização no dia 13, a partir das 19 horas, vamos colocar a lista lá para você colocar o seu nome. Estaremos pedindo a contribuição dos irmãos de R$15, para que a gente possa fazer um churrasco da nossa confraternização. R$15, não dá
para a gente fazer um churrasco na igreja toda. Mas nós temos fé, né? Nós temos uma fé inabalável, estamos ouvindo isso e vamos, em nome de Jesus, ver Deus fazer milagres. Mas é de fato para contribuir, para ajudar. E temos falado sempre, a nossa fé é tanta que eu tenho falado, se você não tem condições, se a sua família não tem condições de contribuir com 15 reais, pastor, não tem condições, então não você deixar de vir, é para você vir. Aquele que sabe que pode e quer abençoar aquele que não pode, amém também. Ok, queridos? É uma confraternização para a igreja toda, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, né? E nós não queremos que o valor seja o motivo para você não vir. Venha. Amém? Amém, queridos? A gente vai pedir novamente assim, só para você colocar o seu nome para a gente poder se organizar. Amém? Então, dia 13 de dezembro, nossa confraternização de final de ano. Escolhemos e decidimos isso desde o início do ano, a não fazermos separadamente. Os homens fazem, os juvenis fazem, as mulheres fazem, o louvor faz. Estamos fazendo todo mundo junto. Amém? Para que, de fato, possamos viver esse tempo de comunhão juntos como igreja. Então, eu quero pedir a participação, o empenho, dos irmãos nesse tempo de comunhão da igreja. Ok? No dia 21 de dezembro, nós teremos o nosso culto especial de Natal. Bem, então venha também com a sua família, cultuar o nome do Senhor, venha adorar o nome do Senhor e celebrar a vida que nos deu. E estamos também já nos organizando para o dia 31 de dezembro, o nosso culto da virada. Amém? Aí o nosso culto da virada vai começar às 10 horas da noite, às 22 horas, e no final, em nome de Jesus, também estaremos colocando uma lista para que a gente possa estar fazendo a nossa ceia da virada com toda a igreja. Amém? Esses são os avisos. Lembrando que nós sempre temos nossas programações semanais, algumas áreas da igreja, alguns momentos da igreja, se a gente pode dizer, vai sofrer uma pausa, assim como a consagração. O último sábado vai ser no dia 13, a escola dominical, no primeiro domingo, a partir do primeiro domingo, estamos também pausando para que a gente possa estar voltando com revista no próximo ano e a gente conseguindo organizar aí melhor as coisas. Bem, lembrando também que a partir do dia 16 de dezembro, nossos cultos semanais serão apenas aqui no Portinho, ok? Porque os dias de terça-feira seguinte serão as vésperas do Natal e do Ano Novo. Então a gente naturalmente já não ia conseguir fazer, e aí para que a gente não começasse o próximo ano fazendo e depois tendo que parar, a gente está realmente pensando dessa forma, como sempre tem declarado, para que a gente entenda, nós não somos duas igrejas diferentes, nós somos uma mesma igreja, que cresceu em Itajuru, e por não comportar mais no tempo que nós temos lá, nós estamos aqui nesse espaço. Então, nós não somos dois ministérios, nós não somos duas igrejas, nós somos um só povo. Então, para que seja melhor e não sobrecarregar áreas da igreja que tem se sobrecarregado ao longo desse tempo, nós estamos então definindo que a partir do próximo ano nós teremos um culto semanal aqui no Portinho e um culto de domingo. Ok, queridos? Peço aos irmãos que compreendam, entendam e orem por esse novo tempo da gente, que dá possibilidade para que no próximo ano estejamos fazendo também outras coisas. Temos sonhado com um discipulado para a igreja, com célula para a igreja, com horários para que a gente possa estar aprendendo, crescendo, desenvolvendo também outros ministérios, e a gente precisa estar crescendo juntos nesse propósito. Amém? Pela sua oração de vocês, para que a gente possa viver de fato um novo tempo na igreja do Portinho. Amém? Amém mesmo? Amém. Senti muita firmeza, não. Vou perguntar de novo. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Queria chamar aqui, Neia. Você pode vir aqui, né? A gente orar.
Senhor seja conosco, Pai, com cada irmão que aqui se faz presente. Toma a vida de cada um de nós em tuas mãos, Senhor, e abençoa. Nos dê também, Senhor, uma semana abençoada, Senhor. Seja conosco, Deus, que aonde que a gente colocar a planta dos nossos pés será abençoado pelo Senhor. E nós entregamos tudo em tuas mãos, entregamos nossas vidas em tuas mãos, porque confiamos em Ti. Amém? Essa é a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça, a salvadura de Jesus Cristo que nos alcança todos os dias, a comunhão e consolação do Espírito Santo